Boa tarde, boa noite, torcedores do Palmeiras. Minha terra tem Palmeiras. Feliz Dias das Bruxas, ou como dizem, Happy Halloween, né? Muitos estão comemorando no sábado, no domingo, até segunda-feira, né? Então, achei que seria uma boa. É um brinquedo que as minhas crianças adoram brincar durante o Halloween. O jogo de hoje, né? Vitória, vamos falar primeiro. Vamos celebrar essa vitória, né? Estamos de novo na parada. Tá certo que tá difícil, o Flamengo tá lá também. Mas estamos lá. Se o Galo bobear, cara, e o Flamengo não bobeiem, porque o Palmeiras pode chegar lá, né? Então vamos falar do jogo de hoje, né? Coisas lamentáveis que tiveram no fim do jogo, né? Podemos comentar mais sobre isso no final. Mas falando do jogo em si, eu achei que o Palmeiras não jogou tão bem, jogou relativamente bem, né? Podia ter jogado melhor, mas o que adianta é o resultado, né? O que adiantou foi o resultado foi muito, muito bom. Acho que o jogo estava equilibrado, né? Os dois times estavam jogando, não criando muita coisa, né? Até que teve uma falha, né? Do Marcos Rocha e também do Gustavo Gomes, né? Com o Diego Costa. Não, Douglas, né? Douglas, jogador do Grêmio. E ele foi lá, foi feliz, teve o cruzamento. E o Diego Souza, né? Aquele cara que a gente não suporta, que passou pelo Palmeiras, foi lá e fez o gol. As coisas pareciam que estavam indo para o lado do Grêmio. O Palmeiras não estava, vamos ser né, sincero aqui. O Palmeiras não estava criando nada praticamente, mas aí o Marcos Rocha entrou né, naquela diagonal pelo lado direito. E o jogador do Grêmio, né, foi muito infantil em fazer o pênalti. Foi pênalti, claramente. Eu fiquei minha dúvida no gol do Palmeiras. Não quero, não para criar, mas eu fiquei na dúvida se não teve falta no Marcos Rocha. Não por baixo, mas por cima, né? Mas para não entrar em nenhum tipo de, né? Porque nós ganhamos o jogo e teve muitos lances polêmicos. Vou dar que o Palmeiras, no lance do Marcos Rocha, falar que não foi falta, gol deles. Nós tivemos o pênalti, que foi o pênalti, foi legítimo. E temos o Rafael Veiga, né? Que o Rafael Veiga, se pode falar uma coisa que ele faz muito, muito, mas muito bem é bater pênalti. E ele bateu muito bem e com isso nós empatamos o jogo numa jogada também de tabela e infiltração. O Rafael Veiga, que fazia tempo que não fazia isso, mas conseguiu entrar, dominar bem, chutou bem, chuto cruzado. Ficamos o 2-1. Aí, né? Praticamente o Palmeiras também, depois disso, no segundo tempo, quase que não teve um jogo feio, né? No segundo tempo. Um jogo em que nenhum dos times estavam criando quase nada, né? Principalmente o Palmeiras estava mais levando, né? No banho-maria, porque estava ganhando o jogo, mas às vezes também, sabe como é que é? O Palmeiras, quando fica muito naquele joguinho assim, às vezes fica preocupante também. O jogo estava até assim, até mais ou menos 35 minutos, quando o Mancini, né, fez algumas substituições boas, né, pro Grêmio. Aqueles caras entraram bem, né, aquele atacante deles lá, o Elias, que é da base, a Calandra, não me lembro direito o nome do cara que é colombiano, entrou muito bem no time deles. E aí o Grêmio começou a crescer, né? Começou a perturbar. Nossa, chegou a fazer um gol, né? Um gol que por questões de centímetros, né? Mas foi um gol que teve legitimamente anulado, porque o jogador do Grêmio, dá para se ver, o ombro dele claramente que estava, né? À frente, e as fizeram a linha, tudo para tirar qualquer dúvida. E apesar de ser pouco, né? Estava impedimento, né? Mas ali é para tomar cuidado, porque foi uma questão e o Palmeiras errou, né? Deixaram os caras entrar. Eu achei que o Gustavo Gomes não fez uma boa partida hoje. Achei que o Gustavo Gomes esteve mal nos dois lances de gols do Grêmio, no que valeu e naquele que não valeu. Até o Felipe Melo ficaram confusos ali, deixaram o cara do Grêmio chutar sozinho na diagonal, fizeram o gol de empate, mas felizmente para nossa sorte foi um lance legal, né? E foi que o VAR fez o que tem que fazer, né? Foi lá e anulou o gol. Aí o Palmeiras foi lá e num lance em que foi uma água fria, né? Jogaram um balde no Grêmio, né? E numa dessa o Palmeiras num contra-ataque foi lá e entrou bem, penetrou bem, gostei do Diego. O Diego do Barbosa tem até que entrado bem ultimamente, não sei se tá querendo fazer uma boa impressão antes de ir embora. Parece que com certeza o Palmeiras, a não ser que o Palmeiras renove, né, o empréstimo, mas eu não acho que o Palmeiras iria contratar o jogador
nesse momento, que é um jogador super caro. Caso talvez o Palmeiras esteja interessado em renovar o empréstimo. Ele fez uma linda jogada, né? Segurou a bola, deu um toque para que o Breno Lopes chutasse cruzado. O Breno Lopes geralmente faz bem essa jogada. Chutou cruzado e 2-1 no placar. Cenas lamentáveis, né, da torcida do Grêmio, que vai prejudicar muito eles. E nossa torcida também, né? Os caras vão brigar com os caras lá, os caras da torcida uniformizada, os caras com a cerca, né, querendo brigar, né? É uma cena até patética, né, de fazer isso, mas eu espero que não vão prejudicar o nosso time também, que numa hora dessa eles podem querer tudo, né? Vendo que o Palmeiras está subindo, né, na tabela, querer tirar 2, 3 jogos da nossa casa também. Porque a torcida do Palmeiras foi lá, que podia muito bem ignorado, né? Os caras lá, que os caras estavam tentando dar murro atrás da cerca, né? Então eles não chegaram a passar da cerca. O Palmeiras podia muito bem ter. Ganhamos, né? Ganhamos a partida. Uma hora dessa seria muito melhor ter evitado isso. Mas aí também pro Grêmio, né? Que vai ser uma. A torcida não pensa. Não tem nenhuma dúvida, né, que o Grêmio será suspenso. O estádio deles. Destruíram a cabina de VAR. Então é uma palhaçada, né? O VAR é bom. Os caras querem tirar o VAR. Se tirar o VAR, você viu, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo perdeu do Atlético por causa que o VAR também estava lá, mas justamente porque aquele juizinho lá que apitou o jogo do Flamengo e do Atlético Paranaense nunca ia dar aquele pênalti pro Atlético se não fosse o VAR, né? Tanto é que não deu. Precisou da ajuda do VAR. E depois ainda foi arranjar um pênalti pro Flamengo, né? Que nem aquele pênalti que ele tentou arranjar lá, no jogador daquele cara que jogava pra gente, aquele back, não foi pênalti. E o juiz que tentou criar, em outras palavras, se não fosse o VAR, aquele juiz, né, que é ridículo, não sei como se tornou juiz FIFA, que apitou Flamengo e Atlético Paranaense, teria anulado, né, não teria dado pênalti, né, do Atlético Paranaense, e teria dado um pênalti para o Flamengo, né, que não existiu. Então, acho que nós temos que estar grato pelos erros que o VAR faz e tudo. Tem sido muito melhor e tem elevado muito mais, eu acho, com seus erros e tudo, muito melhor com o VAR do que sem o VAR. Vamos dar uma análise aqui, tentar fazer um vídeo mais rápido, dar as análises dos jogadores, né? Não notas, mas as análises, para ver qual jogador. Nós aqui demos notas, nós avaliamos para ver se o jogador mereceu ou não vestir a nossa camisa, né? O Everton jogou bem pra caramba esse jogo, mereceu, salvou a gente várias vezes. Olha, jogou quando precisamos dele, ele estava lá. Então o Everton, ele correspondeu, mereceu vestir nossa camisa e o fez acima da média. O Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha ele teve dificuldade, né? Ele fez parte do erro dele, foi ele e o Gustavo Gomes, que foi driblado facilmente, né? Mas o Marcos Rocha também contribuiu, perdendo aquela bola. Não sei, fiquei na dúvida se foi falta nele ou não, mas vou dizer que não foi, né? Então ficou culpa dele. Então, para mim, o Marcos Rocha ficou uma atuação na média. Ele correspondeu ali na média. Precisa melhorar, estava indo bem. Esse último jogo não foi tão bom como os outros. O Gustavo Gomes apesar da nossa vitória, dele ter feito, eu achei que o Gustavo Gomes não estava seguro nesse jogo, cometeu várias falhas, né, também. Acho que falhou nos 2 gols, no que foi anulado e o primeiro gol do Grêmio, que foi legal. Então, para mim, isso acontece raramente, mas hoje vou dar um não correspondeu para o Gustavo Gomes. É claro que estamos falando do jogo de hoje. É um dos melhores jogadores da defesa do Palmeiras, um dos melhores da posição no mundo, né? Da América do Sul, com certeza. Então, para ele ficou não correspondeu hoje, Gustavo Gomes. É uma pena. Luan, eu acho que o Luan correspondeu, né? Ele não foi tão exigido quanto o Gustavo Gomes, mas no que foi exigido ele foi bem, se deu bem. Então, para o Luan ficou um correspondeu hoje. E para o Piquerez também. Acho que o Piquerez também precisa ajudar mais no ataque, né, no apoio, não tem aparecido muito. Mas na defesa ele foi bem. Então ficou um correspondeu por Piquerez. Felipe Melo também. O Felipe Melo ele começou a decair um pouco depois dos. O Felipe Melo é bom até os 30, 35 minutos do segundo. Mas pelo que fez hoje, é aquele brigador, jogou muito bem, raçudo, né, na defesa. Então ficou um correspondeu por Felipe Melo também. Eu não gostei da atuação do Zé Rafael, não comprometeu, teve uma outra intervenção que foi boa, mas muito pouco. Achei que foi bem apagada, então vou dar um não correspondeu
pro Zé Rafael. Rafael Veiga, né? Foi o nome do jogo, fez 2 gols. Não estava até mais ou menos, jogo mais ou menos até fazer o pênalti, mas depois cresceu também, fez o gol, o segundo gol, então correspondeu acima da média. E vou dar como melhor homem, né, pro Rafael Veiga. Acho que faz sentido. Ele foi o nome da partida, fazendo 2 gols. Então, o Rafael Veiga não só correspondeu como melhor homem. Se não fosse para dar para o Rafael Veiga, eu teria dado para o Gustavo Scarpa, que começou muito bem, teve muitas boas intervenções, estava jogando, principalmente no primeiro tempo, né? Ele decaiu no segundo, que explicou a substituição dele, mas achei o Gustavo Scarpa que fez uma boa partida no geral, especialmente no primeiro tempo, então ele ficou como correspondeu. O Dudu, né? O Dudu, não achei. O Dudu continuou jogando partidas assim, bem, assim, discretas, né? Não é aquele Dudu de outrora ainda, não chegou naquele nível. Então vou dar para ele aí, pro Dudu, correspondeu na média ali, ó. Acima da cerca, ali na média, porque precisa melhorar o Dudu. O Dudu precisa jogar mais. Para com a chanelinha, com a chaleirinha, né, Dudu? Toda hora, caramba. Já tenta. No outro jogo eu critiquei você por causa disso, no jogo de hoje de novo, né? Que é tentando toda hora dar de chaleirinha e não tá dando certo. Tenta jogar um pouco mais sério, Dudu. Porque você sabe, então para mim é uma crítica construtiva para você. Agora o Rony, não sei porque o Rony tá no time ainda, porque o Rony não tem feito absolutamente nada. Ele teve acho que um lance bom. A maioria, 99%, 90% do que ele tentou hoje, ele errou. Ele também fez a parte da. Nós falamos aqui a vez da jogada bizarra. Geralmente é o Rony. O Rony de novo hoje, né? Foi aos 27 minutos do segundo tempo. Uma boa assistência do Luan para ele, né? Ele correndo em direção ao gol. Aí ele não sabe o que ele faz. Ele deu uma bola para cima, a bola subiu como fosse para a lua. Aí voltou, ele se jogou no chão, querendo falta. Quer dizer, eu, para mim, já seriamente tentaria já o verão, porque o Rony não tem correspondido. E não é hoje. é, Nós estamos falando do jogo de hoje, é claro, mas o Rony é um dos caras que já faz uns 4, 5 jogos que são uma atuação assim bem bizarra. Então, para ficar um pouco de olho, não, talvez reservar ele um pouco, porque não tem dado realmente. O Danilo entrou, teve discreto, né? Também, vou dar para ele também, não correspondeu. Podia ter feito mais o Danilo. O Breno Lopes correspondeu, né? Fez o gol. Então, o Breno Lopes fez o papel dele, correspondeu. O Wesley também teve uma partida muito discreta, também discretíssima, também ficou não correspondeu pro Wesley. O Wesley tem outro que tem que melhorar, que ele ultimamente também não é aquele Wesley potencial que nós vimos, né? Não tem, faz tempo que não chegou àquele nível também. O Luiz Adriano não fez nada, né? Quase que ficou. Acho que nem tem algum deles não devia nem dar avaliação, não fez praticamente nada, né? E o Diego Barbosa, apesar de ter entrado também, fica aqui uma avaliação de que correspondeu, né? Mereceu vestir pela jogada, né? Que ele fez, que ele teve calma de segurar a bola e dar uma linda assistência. Então, gente, vamos celebrar a vitória, né? E ficar de olho na. Eu acho nem sei se foi tão bom que o Flamengo foi desclassificado, porque numa maneira geral seria. Eu não sei se a finais da Copa do Brasil vai ser depois, né, da Libertadores. Se fosse antes, acho que não vai ser antes. Então quer dizer que até foi bom que eles perderam, estavam com muita arrogância. Então vamos ficar de olho, não também tentar fazer a mesma coisa que eles fizeram, né, cantar e ficar cantando vitória antes do tempo. Nós estamos melhorando, né? Cada partida hoje ajudou a gente, que não é uma partida, não é fácil, né? Ganhar do Grêmio lá na situação que ele está. Mas achei que o Palmeiras poderia ter jogado melhor. Não jogou mal, né? Jogou o que deu para vencer, realmente. No finalzinho se complicaram um pouco, que se não fosse aquele impedimento, poderíamos ter entregado uma vitória, né? De 3 pontos, teria sido empate. E quem sabe, se o Grêmio empata naquela partida lá, vem tudo para cima, poderia até. O Palmeiras tem que aprender, né? Muito controlar mais o jogo no final, não deixar os caras ah, jogadas como estiveram no final, aquela oportunidade que eles fizeram o gol, que apesar de impedido, mas chegaram a fazer o gol. Fora isso, um abraço a todos e um feliz Dia da Bruxa para vocês.